Então vamos fazer aqui a aula de fechamento do estudo de caso da Laura, onde nós vamos falar sobre a importância da análise e a tomada de decisão propriamente dita. E se você não assistiu às aulas anteriores, onde nós falamos sobre a organização, controle e o planejamento financeiro, eu recomendo que você volte à nossa playlist Finanças Pessoais, assista essas aulas para poder seguir em diante. Então aqui o nosso objetivo, haja vista que nós já entendemos que a Laura já tem os controles financeiros, o mapeamento financeiro, entendemos o planejamento, como é que está a situação financeira, nós vamos entender como é possível alcançar o objetivo número 1, que é a aquisição, do equipamento o iPhone 13 Pro Max, e o objetivo número 2, que é alcançar a independência financeira. Para isso, vamos resgatar aqui de maneira compilada as informações de renda, gastos e resultado da Laura. Tá? Então, renda, gastos e o saldo. Então, a renda, conforme nós já havíamos adiantado, é o 7.500, que vem de renda ativa, na modalidade CLT e na modalidade pessoa jurídica, conforme nós já falamos nas aulas anteriores. E os gastos, na sua totalidade, em torno de R$5.000. Já o saldo, que é a diferença justamente da renda e os gastos, situação, nesse caso, superavitária, positivo, quase em torno de R$2.500. Para isso, geralmente, para a Laura ter essa renda, ela vai ter um trabalho e nesse trabalho, geralmente, ela vai trabalhar de segunda até sexta-feira. Tá? Geralmente é o que acaba acontecendo. Bem, nesse trabalho ele vai ter 1 hora de entrada e 1 hora de saída. Além disso também, ele vai ter um intervalo, Então vamos supor que a pessoa trabalha das 8 às 18, só de segunda a sexta-feira, com 2 horas de almoço, Então o tempo trabalhado vai ser 18 menos 8 menos 2, Geralmente 8 horas diárias, obviamente, dependendo da realidade, isso pode mudar. Principalmente considerando a situação da Laura, que ela tem renda também como prestadora de serviço. Como aqui ele não colocou as informações, nós vamos considerar a título de exemplo para fazer o cálculo, que ela está trabalhando convencionalmente 8 horas. Ou seja, aquela prestação de serviço pode estar acontecendo dentro do próprio intervalo de trabalho. Isso provavelmente é muito errado, inclusive antiético, mas algumas pessoas podem fazer isso, não é recomendado, não é o certo. Além do que no nosso estudo de caso também não foi mencionado outros detalhes de carga horária, que tipo de serviço que é esse que a Laura faz, o que ela está fazendo, se consome tempo, se não consome tempo, enfim. Então, para não entrar em mais detalhes, aqui a gente vai colocar apenas essas 8 horas. Obviamente, você pode adaptar a sua realidade, você trabalha 10, você trabalha 12, você trabalha 6. Isso aqui é só um cálculo como parâmetro para a gente identificar o ganho por hora, os gastos por hora e o valor do saldo por hora, para justamente balizar o objetivo. Automaticamente, mudando essa métrica, você pode alterar aí dentro da sua realidade, tudo bem? Então, tempo trabalhado, 8 horas. Vamos colocar ali os dias úteis, Geralmente são 21, então o tempo trabalhado no mês, nessa situação, exemplo, vai ser 8 horas vezes 21, 168 horas. Esse é o total aqui nesse exemplo aqui didático, tá? Para isso, o que nós vamos fazer agora? A renda por hora, gastos por hora e o saldo, ou ganho, por hora. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a renda dela, que é o 7.500, e vamos dividir por 168. Nós vamos pegar o gasto dela, que é os quase 5.000, e vamos dividir por 168. Vamos pegar o saldo dela e vamos dividir por 168. Qual a conclusão que a gente vai ter? Então, nessa situação, a Laura, ela tem uma renda, um ganho de renda ativa, pessoa jurídica, pessoa física, considerando essas 168 horas, obviamente se alterar, você faz a adaptação. Então ela tem uma renda de aproximadamente R$44. No entanto, também existem gastos, que a gente já sabe que tem gastos que vão acontecer nesse período. Como a gente já tem um mês para espelhar,
Nós vamos espelhar apenas esse mês que nós temos. Nós temos um gasto de quase R$30 por mês. Então, na verdade, o saldo, o excedente, o ganho efetivo que está sobrando para ela é quase R$15 por hora. Por que é importante ter essa informação? A partir desse saldo é que eu vou compor quanto tempo ela precisa para comprar esse iPhone que ela deseja. Porque se eu olhar o valor da renda, eu vou fazer um cálculo errado. Porque eu já sei que minha renda já está comprometida com os gastos que tem, que já foram apontados anteriormente. Então, para isso, vamos aqui desenhar o objetivo número 1, que é a aquisição do iPhone 13 Pro Max. E no momento que eu gravo esse vídeo, tá, o valor do iPhone está R$ 9.489. Obviamente, talvez no momento que você vai assistir, vai estar um valor diferente e talvez já exista até uma nova atualização do equipamento. Obviamente, você também pode adaptar de acordo com a sua situação objetiva, que é apenas um exemplo. Então, eu já tenho aqui o valor do iPhone. Qual vai ser o tempo necessário? Nesse caso aqui, em horas, né? O que nós vamos fazer? Vamos pegar o valor do bem e vamos dividir pelo saldo, tá? Nós vamos identificar que é necessário 640 horas para comprar esse iPhone. E, portanto, qual é o tempo necessário em meses, por exemplo? Então, vou pegar os 640 horas, né, aproximado, e vou dividir por 168 horas do mês, que é o tempo trabalhado. Então, aqui vai dar aproximadamente, quase, arredondando para cima, quase 4 meses. Quando a gente faz esse tipo de análise, eu posso ter uma clareza na minha tomada de decisão. Então, se a Laura for adquirir esse equipamento, isso vai custar para ela, em termos de tempo de trabalho, quase 4 meses. Né? Se a gente for pegar 4 meses em cima de um ano, né? Quanto que 4 meses representa no ano? Por exemplo, né? 4 dividido por 12. Então, dá lá 33%. Então, ele consome praticamente ali 33% de um ano, né? Então, ou seja, é bastante coisa, né? Então, pega ali praticamente 4 meses arredondado para cima, um quadrimestre, né? Então, faz sentido isso para a Laura? É algo que realmente importa? Conforme eu disse para vocês, a decisão é muito subjetiva. Você chegou na parte de cálculo, você entendeu o tempo que é consumido, e aí esse valor pode vir um valor emocional, pode ser um valor de status, que ela vai julgar se faz sentido ou não. Obviamente, ela pode também optar por comprar parcelado, em que ela vai pegando parcialmente parte daquele saldo diluído, sei lá, em 10, 15, 20 vezes. Obviamente, para fazer isso, é necessário um planejamento financeiro e lembrar que existem outras parcelas que a Laura já tem, conforme nós colocamos ali a liquidação de passivos. São os parcelamentos do cartão de crédito, o consórcio da moto, financiamento do carro e do apartamento. E, obviamente, fazendo esse parcelamento, você tem que verificar a situação da saúde financeira. Isso vai comprometer em quantos por cento. Tudo bem? Então, essa decisão aqui fica a cargo da Laura. Vamos para o objetivo número 2. O objetivo número 2 é alcançar justamente a independência financeira. Para isso, vamos colocar como meta uma renda. Esse objetivo é muito subjetivo, né? Haja vista que aqui no estudo de caso eu não entrei em muitos detalhes. Eu vou fazer aqui uma recomendação, uma sugestão, você obviamente pode adaptar a sua realidade. Como hoje a Laura já tem uma renda de 7.500 e pensando na questão da independência financeira, ou seja, que eu quero ter uma renda passiva ao ponto que eu não preciso trabalhar, o dinheiro trabalha para mim, então nós vamos imaginar que a Laura quer uma renda de pelo menos o dobro que ela ganha, tá? Título de exemplo. Então, eu quero uma renda alvo de R$15.000, ponto. Segundo ponto que nós precisamos ter é a taxa média de rentabilidade. Por quê? Se eu for colocar uma renda passiva, o dinheiro vai trabalhar para mim. Se eu vou colocar o dinheiro para trabalhar para mim, eu vou ter uma taxa. E essa taxa ela vai oscilar ao longo do tempo. Então, por isso que eu chamei de taxa média de rentabilidade. Aqui eu vou considerar uma taxa de 1%. E essa taxa aqui é mensal, tá? A título de exemplo. Obviamente aqui eu não estou entrando em detalhes, que tipo de investimento, nível de risco, isso vai muito de perfil do investidor, mas no mercado é possível sim você ter uma rentabilidade de 1% ao mês. Obviamente vai depender desses fatores que eu mencionei, principalmente do perfil do investidor. Caso contrário, você vai adaptar a sua taxa de acordo com o seu perfil, ou para menos ou para mais. Tudo bem? E obviamente dependendo do investimento que você faz, esse investimento ele pode estar acima da inflação, acompanhando a inflação, né?
ou também ele não pode ter vínculo algum. Então é importantíssimo que você defina essa taxa muito bem, selecione um ativo que faça sentido para você. Depois, outra variável que nós precisamos ter é o tempo que ela vai destinar para acumular o capital. Tempo de investimento. Nesse caso aqui, como Laura é uma pessoa jovem, tem 25 anos, vamos ser uma pessoa também ali, mas não colocar muito a longo prazo, nem muito a curto prazo. Vamos colocar 20 anos, tá? Tempo de investimento aqui, eu vou colocar ano. Então, vamos colocar 20 anos no total, considerando a situação que ela tem 25. Então, ela estaria aposentando com 45 anos de idade, que é uma situação aí que eu acredito que muitas pessoas desejam e talvez não todas consigam. Vocês vão ver que é uma situação que é possível sim, se tiver o planejamento e esses indicadores. Então, qual vai ser o objetivo da Laura? Qual vai ser o objetivo financeiro? Que vai ser o nosso valor futuro. Vamos pensar em conjunto. Se ela quer ter uma renda de 15 mil reais, a taxa é 15%, qual é o valor que gera 15 mil reais com uma taxa de 1%? Para isso que eu faço, eu pego 15 mil, divido pela taxa. Então, 1 milhão e 500. E se eu pegar esse 1 milhão e 500, ó, vou fazer ali ao lado, ó, 1 milhão e meio, né? 1 milhão e 500 vezes 1%, dá 15 mil de renda, tá? Então, ali eu só fiz a engenharia reversa, né? Qual a renda, qual o objetivo financeiro, qual o valor futuro, qual o montante que eu preciso ter para justamente ter essa renda. Aqui, como está parametrizado, se eu mudar a taxa, por exemplo, vou colocar um 0,8, vou ser mais conservador, ele já recalcula esse objetivo. Não, vou ser mais agressivo, a título de exemplo. Ele vai automaticamente mudando. Se você muda também a renda, ele já recalcula aqui, tá? Já fica dinâmico. Então, eu já sei qual o meu objetivo em termos de valor futuro. Beleza. Quanto que eu preciso, então, de depositar mensalmente, já que o meu período de investimento são 20 anos, mas aqui nós vamos ter a periodicidade mensal, né? Obviamente, para ter o tempo em mês, é só multiplicar por 12. Então, qual vai ser a parcela de investimento mensal? Então, para isso, nós vamos usar a fórmula de PGTO, tá? Vamos usar aqui a taxa de 1%, ponto e vírgula, próximo argumento. O número de períodos são os 20 anos, vezes 12, que aqui no Excel já faz, né? O 20 vezes 12 já faz a conversão por mês, ponto e vírgula. Qual é o meu valor presente? Nesse caso nós não temos o valor futuro. Cuidado para não confundir aí na hora de fazer a fórmula, tá? Ponto e vírgula, valor futuro, 1 milhão e 500. Fecha aqui o parêntese, vou encontrar o resultado. O resultado sai negativo, eu dou 2 cliques, venho aqui antes do PGTO ou depois do igual, coloco menos só para ficar positivo. Então, o que significa isso? Significa que ele tem que ter uma parcela mensal de R$ 1.516,29 mensalmente ao longo de 20 anos, com uma rentabilidade de 1% ao mês. Vai chegar no final dos 20 anos, você vai ter esse 1,5 milhão. Desse 1,5 milhão, você vai continuar aquele dinheiro investido para você ter aquela rentabilidade mensal de 15 mil reais. Então, olha que interessante a engenharia que a gente fez aqui. Então, eu defini a minha renda-alvo, que foi o dobro do que eu ganho hoje, defini a taxa média de rentabilidade, conforme o meu perfil de investimento, defini o tempo que eu estou disposto a investir, haja vista que nós estamos aqui fazendo a independência financeira, não acontece do dia para a noite, a não ser que você tenha uma renda muito alta. Aí, obviamente, vai acontecer mais rápido. E, consequentemente, nós definimos um alvo, um objetivo financeiro, dividindo a renda justamente pela taxa, que é um montante que nós precisamos de 1,5 milhão, ou 1,5 milhão. A partir dessas variáveis, nós usamos a matemática financeira, que é a função parcela, PGTO, para considerar uma taxa de 1%, um tempo de 20 anos, com a periodicidade mensal, né, multiplicado por 12. Com esse objetivo financeiro de longo prazo de 1,5 milhão, calculou uma parcela de R$ 1.516. Então, se todo mês, ao longo de 20 anos, a Laura depositar R$ 1.516, ela vai ter ao final de 20 anos esse 1,5 milhão e vai sim alcançar a sua independência financeira. Se a gente fizesse 1.516 em cima da renda, ele corresponde a 20%, tá? A gente vê que ela existe um saldo hoje de aproximadamente 33%. Então, 20% hoje é possível sim ela fazer esse investimento. Tem essa sobra, eu posso comparar até o monetário. Existe um saldo de quase 2.500. Então, como investimento de 1.500, cabe sim essa parcela a mais. É um sacrifício a mais, vai sobrar um valor menos, né, para a Laura, mas ao longo de 20 anos ou com 45 anos ela vai estar aposentada. Vamos fazer uma outra simulação aqui.
vamos fazer essa simulação com a situação de aporte. Ou seja, e se ela colocasse uma grana hoje, considerando que ela tem 100 mil de bens, se ela fizesse de tudo, colocasse 100 mil hoje e continuasse depositando aqueles 1.516, esse tempo cai para quanto? Nós vamos colocar aqui o tempo de investimento, mês, e o tempo de investimento, ano, tá? Então aqui eu vou usar a função NPER para calcular o período. Vamos usar a taxa de 1%, vamos usar a parcela de 1.516,29, que nós calculamos, vamos usar o valor presente nesse caso, que é o valor do aporte quando existir nessa célula que por enquanto nós não definimos, que é aí e 14, né? Ponto e vírgula, vamos usar o valor futuro. Cuidado, aqui no valor futuro eu vou colocar o sinalzinho de negativo e vou colocar 1.500.000. Por que eu vou colocar o sinalzinho de negativo no valor futuro? Porque o valor futuro é um objetivo, algo que eu preciso alcançar. O valor presente e o valor do investimento é algo que eu vou estar depositando todos os meses para poder alcançar. Então, se os aportes e os parcelamentos é algo que eu estou depositando e o valor futuro é algo que eu vou resgatar, então eu tenho que explicar para o Excel, na matemática financeira, quem são as saídas, quem são as entradas de recursos. Eu poderia colocar o valor de sinal de negativo no valor presente e no valor das parcelas, desde que o valor futuro ficasse positivo. Então, tanto faz aqui esse jogo de sinal, desde que exista eles. Nesse caso, eu coloquei o sinal de negativo no valor futuro, porque eu coloco só uma vez. Fica mais prático, beleza? Para colocar o que é resgate e o que é depósito. Perfeito? Fecho o parêntese. Vou ter aqui o tempo, tá? Vamos só mudar a célula aqui para número. Como nós não colocamos o aporte, essa resposta aqui, 240 mesmo, que é a mesma coisa que 20 anos. Então, se eu pegar 20, multiplicar por 12, dá 240. Então, aqui ele só está mostrando o que a gente já fez anteriormente, tá? Agora não mudou nada. Então, se eu pegar 240 e dividir por 12, vai dar os 20 anos. Então, não mudou nada até agora. No entanto, olha que interessante. Se eu fizer um aporte, a gente vê aqui, ó, nosso planejamento, ele tem 10 mil de moto, 40 de carro e 50 de apartamento. Então, vamos imaginar que ele vai desfazer só da moto. Então, um aporte de 10 mil. Olha o impacto de 10 mil reais. Então, ele reduz de 20 anos para 19 anos e meio. Parece que não tem muito impacto. Legal. Agora, eu vou desfazer, por exemplo, do carro. Por exemplo, tá? 40 mil reais. 40 mil reais. Opa, então já 40 mil reais ele sai de 20 para 18. 2 anos a menos. E se eu desfizer do carro e da moto, que é os 50 mil? Então, sai de 18 para 17,5. E se eu desfizer de tudo, até do apartamento? 100 mil, né? E olha que interessante. Nesse caso, ele sai de 20 anos para aproximadamente 15 anos, né? Um pouco mais de 15 anos e meio. Então, a redução de quase, né? Um pouco mais de 4 anos ali. Quase 5, se arredondar ali, né? Então, olha que interessante o poder do valor do dinheiro no tempo. Então, o que a gente pode concluir aqui? Então, se você começa com um aporte hoje e tem uma constância ao longo do tempo, nessa situação da Laura, ela vai alcançar a independência financeira mais rápido. Como ela tem 25 anos, ela já vai alcançar cedo, que seria com 45. Então, considerando que ela pode fazer essa privação hoje para no futuro se aposentar, ela teria a possibilidade de aposentar ali com uns 40, 41 anos. Ou seja, é uma situação muito tranquila de acontecer. Obviamente, né, se a gente mudar essa taxa, por exemplo, professor, eu sou um pouco mais conservador, né, vou colocar uma taxa de 0,7. Ele pode recalcular aqui tudo, né, todo o cenário, né, inclusive o valor das parcelas, o tempo e tudo mais. Se eu colocar uma taxa de 0,7, por exemplo, ó, eu vejo que muda um pouquinho, ó, o valor da parcela. Então, de 0,7 para 1. Olha só o impacto que dá. Tá vendo que interessante? E às vezes o que pode acontecer? Esse 0,7 para 1 fica um valor de parcela, às vezes, que não faz muito sentido. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que refazer o meu planejamento. Exemplo, então às vezes 20 anos não vai caber se eu mudar a minha rentabilidade. Por exemplo, tá? Então aqui talvez eu teria que mudar para 25 anos. Talvez 25 anos vai ficar também muito próximo. Olha só, 30 anos. Então olha o impacto da taxa, que parece muito pouco. Olha que interessante essa situação. Deixa eu voltar aqui nos 20 anos e jogar 1% novamente, né? E agora eu vou jogar 0,9%. Para você ver o impacto justamente de 0,1% ao longo do tempo. Então parece pouco 0,1%, mas olha só, olha o estrago que ele faz. Ele sai de uma parcela de 1.500 para quase 2.000.
né? Lógico que você vai querer uma taxa de rentabilidade alta, mas, conforme eu mencionei, vai depender muito do perfil que você tem de investimento, o nível de risco que você está assumindo. E se você é uma pessoa bem conservadora mesmo, inclusive, né? Por exemplo, 0,5 mensal, e olha o impacto que tem da taxa. Talvez essa parcela não seja possível, e o que você tem que fazer? Aumentar o tempo. Tá? Então, olha só que interessante. Então, quando eu mudo uma variável, altera toda a conjuntura. De repente, aquele tempo vai ser possível, você vai ter que adaptar. Obviamente, a mensagem que eu quero passar para você não é que você se assuste. É assim que você entenda qual é a sua realidade, qual é o seu nível de conhecimento, qual é o seu perfil. Se você não entende nada de investimento, é natural que você tenha receio. Tudo que é novo assusta. Mas, com o tempo, você conhecendo investimento, você começando a investir, você vai ver que com o passar do tempo as coisas vão ficando mais tranquilas, mais naturais. Você já fica mais tranquilo com a questão da volatilidade, né, das alterações dos valores dos ativos. Então é tudo questão de adaptação e, obviamente, de objetivo, de traçar também essas metas. E lembrando que aqui nós estamos falando de taxa média. Essa taxa não vai trabalhar uma constante, então ela pode oscilar para cima, para baixo. E aí, obviamente, também você pode embasar em outros indicadores, como, por exemplo, históricos de índices, para você se balizar. Não significa que aquele histórico de índice vai ser a sua base, mas a ideia do nosso planejamento é que ele seja um alvo para você se organizar e conquistar. E quando a gente fala de planejamento, no objetivo não é que aconteça exatamente igual. O objetivo é que você se organize, se programe para aquilo. O exemplo é o planejamento de uma viagem. Significa que você planejou uma viagem, as coisas vão acontecer exatamente como você se programou. Mas que você tem uma programação e que você quer que ela aconteça. Obviamente vão acontecer imprevistos e vão acontecer também coisas positivas, que vão ser surpreendidas positivamente, assim como negativamente. Fato é que você tem que estar aberto para as mudanças. Isso aqui não é algo estático. Tudo bem? Então nós finalizamos essa aula aqui, onde nós falamos de análise, tomar decisão. Espero que você tenha gostado. Quero lembrar aqui e reiterar de você, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva-se, deixe um comentário se você gostou dessa aula e aproveite também para compartilhar com os amigos. Tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar e vai ajudar diversas pessoas rumo ao planejamento financeiro e independência financeira. Então, eu te vejo nas próximas aulas. Um grande abraço. Até lá!